Acho que testando. Oiê! Oiê, estamos fazendo a nossa primeira live. Sim, Tudo bem, Pro? vamos. Tudo bem. Vamos esperando aí o pessoal ir entrando, né? Vamos, hoje me arrumei da cintura para cima, super contente, Ó, de camiseta. companhia para o café da manhã. Legal. Sobre o projeto, Uhum. Acho que sim, né? Já estamos no nosso o... horário? já estamos no horário. Então, o Bom Dia Inconsciente é um projeto que a gente criou junto, né? Que dá sequência a todas Uhum. as atividades que a gente teve aqui na área da psicologia analítica, né, que foi o amadurecimento do lote, passando pelos processos criativos e chegando, né, à origem desses processos, que é o inconsciente. Isso mesmo, né? É uma parceria que aí já vem ocorrendo ao longo de 2 anos, né, Lu? Sim, E passa rápido, hein? passa Né? rápido, passa A rápido. gente foi amadurecendo mesmo, foi ampliando a ideia de trazer a psicologia analítica para um público maior, para interessados, na verdade, né? Porque a ideia dos cursos que a gente oferece lá não é para pessoas especializadas, é para pessoa interessada em aprender um pouquinho sobre si mesmo e através da ótica da psicologia analítica e dos recursos criativos, né? Então a gente tem lá hoje funcionando sistematicamente 3 tipos de curso, que é o de conceitos fundamentais, o de aprofundamento dos conceitos fundamentais e o de temas livres, né? A gente tem lá o Splendor Solis, o Aurora Consurgens, né? E o Atalanta Fugens, que são, É, inter... respectivamente, esses cursos, né? é E aí a gente interessante colocar. amadureceu a ideia. Fala, Lu, desculpa. Não, desculpa, não, é que é interessante colocar que a gente não encontra a psicologia analítica na academia, né, no nível de dimensão que poderia ser, mas acho que a gente pode falar um pouquinho disso também depois. Sim, E é verdade. Que é o que fez com que a gente também entrasse para esse tipo de trabalho de divulgação, né? E aí a gente amadureceu porque o que a gente nota? Que, até porque a gente está numa época onde a gente não pode fazer isso presencialmente, né? E a gente sempre quis ou criar um podcast ou criar um espaço onde a gente pudesse falar de uma forma, vamos dizer assim, mais aberta, mais tranquila, sobre os temas de psicologia analítica, né? E de uma forma que as pessoas pudessem nos acompanhar, entender, enfim. E aí a gente criou juntos aí o Bom Dia Inconsciente. E hoje a gente vai trabalhar justamente o tema, não poderia iniciar com outro tema, senão o inconsciente, né? Acho que a Lu trouxe essa questão, né? Acho que a psicologia analítica ela vem aumentando e melhorando a sua inserção nas academias, mas ainda é pouca, né? Principalmente aqui em Santa Catarina, a gente vê pouca coisa, né? Já no Paraná a gente vê mais, o que né? me parece Especificamente em que a Curitiba tem psicologia bastante. analítica está sendo muito usurpada para diferentes movimentos que não intitulam como tendo a sua origem na psicologia analítica, mas que a base dela está indo para tudo quanto é tipo de, sei lá, falar do coaching ou falar de outras místicas. Não coaching na mística mais comportamental, mas enfim, né? Acabam pegando o conteúdo da psicologia analítica e levando para um lugar místico, para um lugar que,
que fica mais superficial, assim, na verdade, né? Quando a gente se aprofunda mesmo no que é o Aham, inconsciente, né? Vamos começar falando, assim, para todo mundo partir do mesmo lugar, assim, o que é o inconsciente para o Jung, por exemplo. aham. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que é bem interessante a gente falar que o termo inconsciente ele surgiu historicamente antes do Freud. Freud deu uma organizada nesse conceito, né? Trouxe um corpo que a partir dele a gente tem então inaugurado, talvez assim a gente pode dizer, o grande conceito, né? E Jung, depois de entrar em contato com o Freud, ele traz, embora o Jung ele já está chegando a uma ideia por conta própria nessa época do que é inconsciente, né? Com a conversa com Freud, é claro, né? Os dois trabalham juntos por um tempo, né? E ele encontra uma interseção, vamos dizer assim, né? Sobre o conceito e todas as experiências que ele está tendo na própria prática dele, visto agora, né, também com Freud. Só que, claro, a partir daí, depois dessa separação entre Jung e Freud, e até porque Jung nunca concordou inteiramente com a ideia de inconsciente freudiana, quando ele tem essa ruptura com Freud, ele leva a cabo, então, todos os conceitos e ideias e corpo teórico sobre o que é inconsciente para Jung. Eu não vou falar o que é inconsciente para Freud, eu vou falar o que é inconsciente para Jung, né? Tá. Inconsciente para Jung, primeiro, ele não vai trazer, né, como algo simplesmente reprimido, né, como a gente costuma ouvir por aí. Inconsciente, eu gosto muito de usar uma noção de entidade. Por quê? Porque eu acho que é um jeito mais fácil da gente compreender que nós não estamos sozinhos na psique, né? Essa ideia de que a gente controla tudo, que a gente sabe tudo, né? Sabe tudo na medida assim, o que é inconsciente é porque eu esqueci. Não, né? A gente poderia até dizer o contrário, né? Se tornou consciente, por isso você sabe de algo, mas se tornou consciente porque antes existia algo no inconsciente. A gente poderia dizer quase assim, né? Hum. Inconsciente é uma abstração, não é um lugar. Também é importante a gente dizer, né? É um não lugar até, tá? A gente pode dizer que ele é de alguma forma o acúmulo histórico da humanidade, né? E aí a gente tem uma ideia ou um traço já do que é inconsciente coletivo. É como se todas as marcas que o organismo humano tem, toda a sua história fisiológica, né, que a gente consegue detectar ao analisar a anatomia do corpo, a gente também tem analogamente uma anatomia da psique. A gente também tem um arcabouço psíquico que a gente também consegue remontar, vamos dizer então, a história da humanidade. Então, mas então quer dizer que eu, no meu nascimento, então, eu herdo toda uma série de informações? Não, né? Isso é bem importante, porque é claro que você não herda imagens prontas, não é isso que o Jung diz, que é o que é confundido muitas vezes e é onde ele é chamado, por exemplo, de metafísico, e daí tem toda uma série de nomes bonitos que eles falam para Jung, né? Por quê? Porque não leem. Ninguém se dá o trabalho de ler e aí, né, fazem julgamentos a partir de pessoas que já falaram mal. E aí a gente tem o balaio de Ô, gato feito, né? eu Sim. entendo, assim, a forma que eu mais consegui palpável, inconsciente, ou enxergá-lo, né? Por isso que para mim me parece meio absurdo como ele não é, como não tem na academia, tipo, aulas de arte, assim, ou de estudo do que já se produziu ou que se pescou no inconsciente, né? Eu sempre vou trazer para a questão da arte, porque é onde a gente consegue ver manifestada alguns símbolos que estão no inconsciente, né? Tanto individual como coletivo, assim, né? Símbolos que se repetem
Se a gente for estudar a psique ou, né, da humanidade, como que o que foi produzido na literatura, o que foi produzido nas artes visuais, o que foi produzido por essas individualidades não consegue ser, poderia ser ali catalogado, poderia ser ali quantificado, né? E parece que para conseguir compreender o inconsciente precisa ter o poder da subjetividade, só que a subjetividade a gente não ensina. Então isso fica muito, é como se fosse difícil mesmo de tu conseguir aceitar o conceito se tu não consegue ter uma subjetividade do símbolo, né, da imagem, que seria a linguagem do inconsciente, né, pelo que eu aprendi no teu curso. O que tu traz é bastante rico e é bem isso mesmo, né? O que acontece é que o inconsciente ele é um conceito que a gente chama de negativo. Não é negativo de ruim, é negativo pela via da abstração, né? Ele é uma abstração pura. E a abstração é muito difícil de a gente reter. A gente sempre liga o conceito a uma coisa física ou alguma coisa manifesta, né? Então, quando a gente fala de inconsciente, a gente sempre vai se referir a uma manifestação dele, não a ele em si. Por exemplo, o sonho, por exemplo, uma obra de arte, né? A uma produção. E sim, sempre vai conter algo de subjetivo, algo de singular naquela obra ou naquela manifestação, embora, né, também a gente vai encontrar coisas de um coletivo, né? Vamos lá. Não, é que Acho na que primeiro prática mesmo, né? Na prática na prática, sim. paciente, né? Tipo assim, quando não tem essa subjetividade do símbolo, tudo se torna, de alguma forma, não um pouco mais superficial? Se torna aquilo que Jung chama de sinal, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o inconsciente ele é criativo por si só, né? Como ele não é um lugar, né? Os símbolos não estão lá descansando. Eles estão sendo criados o tempo todo, né? E se manifestam na consciência de alguma maneira, certo? Só que se a consciência ela pega esse símbolo de uma forma não profunda, ou seja, se ela não leva em conta uma participação pessoal com ele, ele se torna algo, um objeto qualquer. Então, por exemplo, né? Você vai lá e faz uma pintura, certo? Nessa pintura você pode olhar assim, ah, sim, eu tentei desenhar aquele morro lá, aquele lá da rua que eu vi. Legal, né? Fez uma obra e você pintou aquele morro lá da rua. Só que aí a gente esquece de perguntar por que você teve vontade de pintar aquele morro e não outro morro? A gente esquece de olhar por que você pintou esse traço diferente? Por que essa cor e não outra? Por que desse jeito e não de outro jeito? Por que esse ângulo? Qual a tua participação nesse processo de criação dessa obra, né? Ou a gente pode ignorar tudo isso e ficar só com o morro. E aí a gente tem o sinal. E aí a gente não vê mais nada. Ou seja, a gente ignora o inconsciente. Que a gente é especialista nisso, né? A gente é especialista em ignorar o inconsciente em nossas vidas e é por isso que a gente se estrepa. Vamos falar de qual é a função do inconsciente, digamos assim, né? O que ele regula? Tá. A função do inconsciente, a gente pode dizer que é a realização da personalidade como um todo, da psique como um todo. É como se o inconsciente fosse a semente da psique que quer desabrochar e virar árvore e dar frutos, né? Só que a gente tem a participação da consciência nesse jogo. Então, o que acaba acontecendo? A consciência nem sempre vai fazer as escolhas mais adequadas para essa semente, né? Então, essa semente que está precisando de água e a consciência vai lá e diz assim, não, espera um pouco que agora eu estou ocupado. E não rega. Ou não oferece sol suficiente, ou não oferece nutrição suficiente, né? E vai contra, a gente tem uma árvore que vai secando, a gente tem uma semente que não vai crescendo, a gente tem a construção de adoecimentos, tão comuns como a gente vê hoje. Ou seja, ignorar o inconsciente é interromper um desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento... Oi? Não, Como?
como que a gente ignora o inconsciente? Assim, são sentimentos que a gente recalca, são pensamentos que a gente ignora? A gente ignora a partir do momento que a gente só fica voltado para o mundo externo, sem relacioná-lo com o mundo interno, sem relacionar com a gente mesmo. Quando a gente é empobrecido de criticidade, quando a gente não se vincula em nenhum momento com a arte. A alienação como um todo é um processo de... eu nem diria de ignorar o inconsciente, mas de deixá-lo tomar conta também, e aí também é algo ruim, né? Onde ele toma conta e a consciência daí não participa do processo, porque a gente tem esses dois elementos que dialogam o tempo todo, e precisam dialogar, né? Então, quando o inconsciente simplesmente traz um símbolo e a consciência fica maravilhada com ele, a gente tem a alienação. Isso também é um processo que impede a gente de escutar ou de ver o inconsciente. Então, o inconsciente, ele é um estranho que mora dentro da gente, que a gente precisa conhecê-lo melhor, só que a gente parte de um pressuposto que a gente não está sendo visitado, ou a gente parte de um pressuposto, eu já conheço, eu sei o que é, eu sou assim, eu sempre fui assim, porque meu pai e minha mãe falaram isso quando eu era criança, então eu sou assim. Oi? Não, e fora, assim, como que a gente consegue entrar em contato com o inconsciente que vai ter essa semente única dentro de uma sociedade que já está toda cagada, que já está toda fodida, que o inconsciente já está, entendeu? Tipo, o que está acontecendo com o inconsciente contemporâneo brasileiro, digamos assim, tipo, porque que tipo de sonho deve ter esses monstros aí que estão no poder, entendeu? O que o inconsciente está falando. Ou como, Então, até talvez para ilustrar isso, a questão compensatória do inconsciente, né? O que uma pessoa faz ou age, né? Porque a gente está diante de uma coisa muito incrível acontecendo no mundo, né? Tipo, desde esse nível de violência, da gente estar tão perto da discussão da morte agora e não poder fugir disso, enfim, né? Claro que eu dou umas voltas terríveis. Primeiro a gente estava falando em tipo combater uma sociedade que por si só é patriarcal e machista e tem sido assim muito tempo, né? Então a gente já tem inconsciente talvez tentando compensar isso de alguma forma. Enfim, falando no geral, né? A doença do inconsciente. Sim, a tua fala é bem pertinente, porque a gente vê exatamente isso, né? Um feminino, né, que, ora, não estava participando do processo, estava no subterrâneo, vamos dizer assim, da psique, e que agora retorna, né? De uma forma compensatória, e que a gente vai ter que se haver com esse feminino bravo, vamos dizer assim, né? Por não estar participando, por estar sendo negligenciado, diminuído no seu valor, ele retorna com todo o seu poder e fúria, a gente pode dizer assim, né? Mas olha, eu acho que é uma magnitude muito ampla para a gente fazer uma leitura assim. Eu penso o seguinte: primeiro, nós nunca tivemos uma sociedade que facilitasse as coisas. E não temos, e não sei se teremos, né? Então, assim, a gente ter um ideal onde o inconsciente vai estar assim, mais disponível, ele está sempre disponível. E ele precisa, inclusive, de oposições dentro e fora o tempo todo para ele poder surgir, porque um símbolo, né, ele é construído a partir de opostos, a partir de contrastes. Só assim que a gente consegue visualizar. Tá? O que a gente está vendo, possivelmente, é a manifestação de um arquétipo. E arquétipo que eu quero reservar para um outro momento, para a gente conversar. Mas a gente está vendo um componente da psique coletiva, ou seja, um símbolo, né, de um suposto salvador. Certo? Esse símbolo de salvador, que todo mundo carrega dentro de si, hoje foi coletivamente, ou né, nesse momento está coletivamente apontado para um único ser, como já foi apontado, né, para Jesus, como já foi apontado e vem sendo apontado para grandes heróis que a gente supõe que sejam, né, fora de nós.
Só que enquanto a gente não fizer o trabalho, de novo, daí eu estou olhando para o morro como se o morro estivesse lá fora, né? O Salvador está lá fora e ele tem que fazer alguma coisa por mim. É assim que a gente usa normalmente o governo, né? Não importa qual líder que está lá, a gente aponta ele como sendo um salvador, né? Olha como um conteúdo interno, como um componente inconsciente se manifesta lá fora, e se eu não o levo em conta como participante da minha vida, aí, como tu diz, a caca tá feita. Porque eu fico o tempo todo achando que a resposta, a solução, a saída vem do lado de fora, né? E não é isso. Não, é só... É muito impressionante que um líder tão odioso, que prega o ódio, seja aquilo que uma parcela da sociedade está se identificando, né? Vendo como Sim, está se salvador. identificando. Então, sim, com certeza. Ele é o salvador do comunismo, ele é o salvador, né, desses montes de elementos que está sendo colocado, né? A gente, eu já vou falar um pouquinho disso, só quero dar um oi pro pessoal que está aí entrando e a gente nem se comunicou com o pessoal, né? Eu fico com Gente, sintam-se à vergonha, eu vontade, assim, de vez em quando. né? Quarentenados, sintam-se à vontade para conversar conosco, perguntar algo ou ter algum comentário, tá bom? A gente faz uma interpretação desse ódio, né? As pessoas que participam dessa manifestação desse modo, oi, Jana, as pessoas que participam, elas estão enxergando nele um salvador, não estão enxergando ódio. Elas estão enxergando alguém que está combatendo um suposto mal. Eles não estão entendendo que eles são autores também de maldade, né? É igual a gente pensar lá, os muçulmanos que creem lá radicalmente em sua religião, quando eles matam os infiéis, ou eles estão matando pessoas possuídas pelos demônios, né? Então eles estão matando o mal do mundo. Eles não entendem que ao fazer isso eles são o próprio mal, né? Penso que é muito parecido o que acontece aqui. Esse radicalismo, ele está muito religioso, tá muito vinculado a um religioso, só que de uma forma ruim, né? De uma forma acrítica. De novo, o inconsciente ele tem um poder de fascinação tão alto, né? Onde as pessoas perdem a crítica. Sempre que a gente ignora algo no inconsciente, ele volta para a consciência com todo o poder. Por que poder? Porque toda a energia que deveria estar sendo direcionada de atenção para algo inconsciente não é ignorado. Então, o inconsciente ele vai armazenando energia, vamos dizer assim, ele vai represando energia psíquica, e quando esse símbolo emerge para a consciência, ele já está muito carregado de energia. E aí o ego perde na competição, né? E fica colado, fica o que a gente chama de projeção, né? Ele fica imerso, misturado com esse elemento do inconsciente, e aí o ego olha para ele mesmo e diz assim, ah, eu sou isso. Eu sou o Messias. Ele nem tem essa distinção tão clara, né? Mas ele tem esse senso de identidade, de participação, tá? E aí ele participa do movimento ideológico messiânico do presidente, por exemplo, hoje. Ele é co-responsável pela mudança do mundo. Ele é o verde e amarelo. Ele é o único patriota, né? Ele é o único. Então, veja, todas as pessoas que participam desse movimento de massas, eles estão mais ou menos manifestando uma das coisas do inconsciente, uma propriedade do inconsciente, sim, né? E ao não fazer nenhum tipo de diferenciação, alguém falou alguma coisa aqui, peraí. Para uma boa compreensão do inconsciente. Indicação para uma boa... De leitura. A gente pode botar algumas indicações, né? Isso. No final da live eu vou trazer algumas indicações de leitura. Ou se você não puder ficar até o final, a gente vai postar depois essa live. Eu vou baixar ela, vou deixar disponível, né, nas redes sociais e coloco as indicações depois, tá? Pinheiro Poeta. Pode deixar. Ô, prof.
Vamos voltar um pouquinho para o conceito? Vamos. Eu achei interessante tu falar da questão da energia, né? De como o inconsciente puxa a energia para lugares que ele gostaria de que o consciente jogasse luz ou que tomasse consciência, né? Como funciona esse processo da energia, porque eu acho que é ali também que a gente vai tocar um pouco na questão da depressão, né? De como essa Sim. energia psíquica se movimenta do inconsciente para o consciente. Tá legal. Bom, quando a gente pensa na hipótese de um sistema psíquico que existe instância consciente e inconsciente, necessariamente a gente tem que ter um olhar energético sobre isso, e não um olhar mecanicista. Acho que eu não vou fazer a ampliação toda disso aí agora. Mas, assim, o nosso olhar é energético. Significa o quê? Que a gente tem uma quantidade de energia num sistema psíquico funcionando. Essa quantidade, ora está disponível, ora não está disponível. A gente chama isso de energia psíquica. Freud chamou de libido e depois ele chamou de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Jung chama simplesmente de energia psíquica e ele diz que ela ganha a sua tonalidade, né, quando se vincula ao elemento. Então, a energia ela não é sexual, a energia é psíquica, e quando ela está vinculada a um arquétipo sexual, ela se torna sexualizada, né? Enfim, ela por si só seria neutra. Bom, dito isso, né, o inconsciente, que é esse jeito, mecanismo de funcionamento da psique, que é matriz dessa energia psíquica, né? No processo de desenvolvimento do indivíduo, quando se cria consciência, ou seja, quando o ego nasce a partir do inconsciente, ele ganha, vamos dizer assim, é o primeiro presente que o inconsciente dá para a consciência é a disponibilidade de energia psíquica, que é o que a gente chama de vontade, né? E ótimo, a gente tem lá a vontade disponível para o ego, ele vai vivendo a vida dele. E o restante dessa energia psíquica, ela está, então, distribuída no sistema, onde a gente tem vários núcleos, que a gente vai chamar provisoriamente aqui, arquétipos de núcleos psíquicos. Tá? Esses núcleos psíquicos com temas específicos, então, eles retêm muito dessa energia psíquica, né? E que ela vai fluindo para a consciência à medida que a gente vai vivenciando coisas. Por exemplo, você vai vivenciando relacionamentos. Então, a energia psíquica vai aparecendo lá. Como? Através de manifestação de afeto, de palavras, de atenção, de carinho, de presença, etc. Né? Uma vez que há uma interrupção dessa energia por algum motivo, briguei, não quero mais, essa energia retorna para onde? Se ela não está mais sendo empregada lá, ela morre? Ela desaparece? Não. Ela retorna para o inconsciente, porque ela não está mais em uso lá. Ela não tem mais um emprego, não tem mais um espaço, né? E aí ela vai acender, né, no inconsciente, ela vai fortificar um símbolo. Claro, se tem energia sobrando, né? O símbolo antes que estava alocado numa pessoa física, num objeto, numa vivência, que agora não está mais, que era consciente e inconsciente, né? Símbolo aí, tu diz a imagem da pessoa. A A imagem da imagem da relação. pessoa, todas as nossas relações com o mundo, com os objetos e com as pessoas são simbólicos, são conscientes e inconscientes, porque a gente não dá conta de viver plenamente em todos os seus ângulos, nenhuma relação e nenhuma vivência. Então sempre tem algo não vivido, mas que está ali presente. O inconsciente sempre participa. Por isso que é importante a gente entender. O inconsciente está sempre em diálogo conosco, sempre, ele está sempre presente, né? Por isso que Jung, inclusive, vai, na obra como um todo, ele vai apontando esse inconsciente como uma das roupagens do divino, né? Vou ter que dizer isso de outro modo, para não ficar confuso. O Da homem deusa. sempre divinizou o inconsciente, sem perceber. Sim. Por quê? Porque é uma grandeza além dele mesmo. E sendo uma grandeza além dele mesmo, ele vai ganhar todas as características e elementos de divindade.
Enfim, então essa energia, ela pode ser represada, ela pode ser bem direcionada, ela pode ser... ela pode inflar um símbolo inconsciente e ele ganhar tanta força que o ego não consegue vencer a disputa, como eu disse antes, e ele acaba, o símbolo acaba indo para o palco da consciência, né? E aí ele é obrigado a ser visto, ele invade, a gente chama isso de invasão, né? Só que E isso ele é acontece com tanta projetado. frequência. Sim, automaticamente a gente consegue, a gente só consegue reconhecê-lo de forma projetada, num primeiro momento, né? Num primeiro momento, o inconsciente está lá fora, está visto no outro, está na pessoa que eu me desentendo, né? Tá em alguém que eu me encanto, ou em algo que eu me encanto, tá num ideal, né? Uhum. Você pode ver, onde há paixão, há muita energia empregada. Você faz de tudo para estar presente, você faz de tudo para alcançar o que você quer. Você tem muita energia psíquica disponível que nem seria possível, talvez, assim. A gente tem essa sensação, né? Porque a pessoa Uhum. faz muitas coisas que normalmente ela não faria. Então a gente vê, por exemplo, na paixão, uma ampla participação no inconsciente. A gente vê, e a paixão a gente pode ser por um indivíduo, mas pode ser por algo, né? Uhum. Por uma ideia, né? Por um ideal, Sim. não é? Bom, acho que o importante é a gente talvez ver que o inconsciente, como ele costuma se manifestar para a gente. Então, como você mesma disse, as projeções são uma das formas, né? Uhum. Outra forma que o inconsciente se manifesta é através dos sonhos, Sim. Sabe símbolos. uma coisa que eu achei muito interessante uma vez que eu falei contigo, e eu tinha tido um sonho, e eu acordei e eu queria lembrar do sonho e ficava tocando uma música na minha cabeça. E eu falava para a música com o meu consciente: para de tocar que eu quero lembrar do sonho, porque eu queria entrar em contato com o meu inconsciente. Então eu ficava calando essa música que ficava interferindo no meu pensamento. E tu virou para mim e falou assim: escuta a música, porque a música está sendo manifestada, né? A música que está vindo do teu inconsciente. Da onde que surgiu essa música? Está ouvindo essa música? Não. E eu achei isso muito curioso, né? Que o tempo inteiro é muito difícil a gente deixar o inconsciente se manifestar, porque a gente está o tempo inteiro querendo controlar ele, né? E a gente tem medo daquilo que ele manifesta. Então, tipo assim, às vezes o inconsciente está querendo que tu viva uma emoção que para ti é desagradável, né? E daí, só que Uhum. para o inconsciente, se tu viver essa emoção, vai te regular. É bom, tu não pode recalcar essa emoção. E tu vai lá para esse lugar e diz: não, não vou viver isso, para, já vivi, e segue, né? Então, é muito pouco que, né? Tipo, tanto que agora, assim, toda vez que uma música invade a minha cabeça, para mim é um diálogo direto. Opa, olha o meu inconsciente querendo me dizer alguma coisa, né? E daí eu vou, leio a letra dessa música e ela, né, bate ali no nosso Entende? interior e exterior, né? Tá ali. Então tá, entendi por que essa música bateu. Enfim, Uhum. trazendo para a questão do É, sonho, né? eu acho que é bem legal essa, né? Porque é uma manifestação simbólica que você percebe, a gente falou da música como um morro, né, primeiro. Ou seja, Uhum, primeiro estava ignorando o fato, né? E depois, quando você passou a levar ela em conta como, nossa, se isso veio de lá, então quer me dizer algo, se tornou simbólico imediatamente, né? sim, Não é que se tornou, sempre foi, mas você reconheceu o valor simbólico, né? sim. Desse elemento, e aí você pôde desvendar alguma coisa, pôde colher alguns frutos. Isso é bem, bem interessante, né? Esse escapismo que o inconsciente tem, né? De jeito de funcionar. Oi, Pri. Ele está o tempo inteiro se manifestando, na verdade, Tá o né? E a tempo todo. gente compreende como neurose, como Sim, outras coisas, né? Em vez de, sim. tipo, abraçar isso ou dialogar com isso, a gente Aham. prefere, tipo, identificar como uma perturbação. É como se o inconsciente perturbasse.
as Muito pessoas, bom, não muito como bom. se ele estivesse tentando chamar atenção para alguma coisa. Né? Eu acho que uma das coisas que mais gera confusão nessa ideia de entender o inconsciente, que você conseguiu me trazer à tona agora, me lembrar, é o seguinte: a gente sempre fala do inconsciente a partir de uma perspectiva do ego, né? E nesse sentido, o inconsciente é uma perturbação. Nesse sentido, ele costuma ser mal comigo, né? Por quê? Porque ele me traz coisas que eu não estou afim naquele momento. Ele me faz querer ver, vivenciar, olhar, levar em conta elementos que, não, eu estou trabalhando, não, agora eu não posso. A gente nunca pode, né? Eu não A sinto gente nunca inveja. pode. É. De algum modo, a gente está quase dizendo assim, é o ego que manda. Para, inconsciente, que eu que mando aqui. Né? Sim. Eu sou o centro da psique. E o inconsciente, ele derruba a gente que nem uma folha, né, no vento, assim, porque de fato não é. Não é o ego que manda na bagaça, né? E nem deveria ter uma relação de poder hierarquizado na psique. O que a gente precisaria é dar ouvidos para as várias vozes, né? Que inclusive na esquizofrenia elas estão mais manifestas, o que é complicado do jeito que elas se manifestam, mas ok, é só rapidinho, um adendo para fazer vínculo. A gente tem que dar lugar para esses vários poetas da mente, então, que moram dentro da gente, e não o tempo todo ficar cortando elas. Né? Se eu consigo dar ouvido para ela, eu vou conseguir trazer para a minha consciência mais um elemento que antes estava separado de mim. E quanto mais eu fizer isso, mais inteiro eu vou me tornando. E quanto mais esse processo de inteireza vai se dando, a gente vai chamar esse processo todo de um processo de individuação, de singularização. Eu vou conseguir me tornar cada vez mais a minha própria totalidade. Né? Então, o inconsciente e a consciência vão se unificando, a gente pode dizer assim, de tal forma que daqui a pouco eu posso dizer assim, nossa, parece que a minha mente dobrou de tamanho, a gente pode dizer quase isso. Né? E E ele dobrou de não é novo, mais e tão dobrou de novo. influenciado pelo sistema, né? A gente consegue se desvincular do sistema, desse sistema homogêneo, desse sistema castrador, né? Desse sistema que É, diz o que a gente deve desejar, diz o que a gente deve querer, diz, enfim, né? Daí a gente cai na discussão, na outra sim, discussão mesmo. Uma sim, coisa sim. que é Mas claro, interessante. Ah, desculpa, pode falar. quanto mais a gente for inteiro, é como se a gente conseguisse manter mais elementos simultaneamente na consciência. E aí o diálogo com outras instâncias se torna, além de muito mais rico, a gente tem mais possibilidade de oposição. Não oposição ruim, a gente tem mais possibilidades de crítica, de contraste o tempo todo. Né? A gente não perde daí tão fácil para a energia constelada do arquétipo lá fora. A gente pode dizer Sim. assim, rapidinho. Não, isso faz todo sentido, né? E é interessante, tu trouxe ali a questão dos esquizofrênicos, né? Eu fiz um trabalho voluntário ali durante 3 meses no CAPS e com arte e Uhum. educação e foi muito, primeiro frustrante assim pelo fato de arte e educação, arte terapia ou essa ferramenta, né, da imaginação ativa Uhum. ser tão pouca considerada no diálogo com os pacientes, assim, é realmente é muito louco, né? Ali eu consegui desenvolver alguns exercícios que a gente tenta dublar o ego. Tipo, tenta dublar não, Uhum. tenta enganar o ego, né? Então são, tipo Certo. assim, tu pega e tu propõe um exercício que tu sabe que a pessoa vai ter que usar o ego, porque ela vai ter que ir lá, ela vai ter que recorrer, ela vai participar, né? Então ela vai desenhar algo que ela gosta, desenhar algo que ela não gosta, e tereré. E de repente tu vai desenvolvendo exercícios onde eles ficam mais como se eles surgissem, né? A gente fez um exercício de ficar amassando papel e daí cria essa imagem, e as pessoas desenhavam essas imagens que iam criando, e ali tu vai criando pontes, assim, riquíssimas nessa, não só na questão do que está acontecendo com aquela pessoa, no que está acontecendo naquele coletivo ali, naquele grupo, porque daí os símbolos começam a se repetir no desenho de cada um, né? E esses símbolos podem ser Uhum. ampliados e não é visto como uma ponte específica com aquela psique.
é muito louco como parece que a vontade geral é que se encaixe em alguma coisa e não que vire a sua semente Uhum. né, Eu acho que individual. o que tu traz, de novo, mostra pra gente essa questão da tirania egóica, né? Nossa, Porque, de algum modo, a gente, enquanto ciência, enquanto sociedade, a gente coloca o ego no centro, né? Como o grande interpretador, né? A grande motriz só, é só o ego que interessa. E aí a gente vê que qualquer outra coisa que fique um pouquinho diferente já é descartada, logo descartada, né? Então, qualquer criação ou manifestação do inconsciente, automaticamente, vai ser diferente e vai ser descartada. Por isso, o inconsciente se torna tão difícil de participar. E sendo o inconsciente um conceito difícil, abstrato, negativo, como a gente falou, negativo no sentido de funcionar sem a matéria, né? É muito, muito complexo para as pessoas. Elas não se dão o trabalho, né? Então, olhar para a arte como uma ponte entre consciente e inconsciente, né? Haja visto Nice da Silveira, haja visto outros caminhos, além de ser muito trabalhoso, é muito desautorizado, né? É muito, isso aí não serve, não lógico. funciona, é remédio, e por aí vai. E é assim que a gente também descarta a loucura, né? A loucura enquanto existência, enquanto mais uma das manifestações da psique, e claro, eu não uso o termo loucura, né? Eu estou usando aqui de uma forma como é lida pela grande maioria, ela não pode ter voz, né? Ela não pode ter voz. Por quê? Porque ela não é egóica. Se ela não é egóica, ela não serve. Fim. Né? É assim que a gente faz o tempo todo enquanto sociedade. E é esse exercício que a gente precisa, enquanto indivíduo, desfazer, ou seja, a gente precisa desconstruir esses bloqueios. Uma vez que a gente construa diálogos com o nosso próprio inconsciente, a gente também vai conseguir permitir que o outro o faça. Né? E aí, enquanto sociedade, a gente pode fazer um movimento diferente. Mas isso é algo, né, lento, gradativo, permanente, que a gente tem que ir fazendo. E o quanto cada louco é tão único, em Sim. processos tão específicos, em tempos tão distintos, né? E a necessidade de uma cura emergencial, de uma cura para agora, de já Que dar não uma classificação, sabe? Tipo, né? A gente vê pelo controle, trabalho né? da Nice que tu trouxe, né? Tipo, 4 anos para ter uma manifestação de afeto de um paciente que, que ficou ali, né, sendo estimulado a gerar uma ponte, né, que através do que estava sendo produzido foi possível entender aquela particularidade daquela psique, né? Então Verdade. é muito assustador como isso fica sendo como foi, né, excluído há tanto tempo assim enfim, né, da própria do próprio Sim. tratamento dos tratamentos, enfim. Da história da sociedade, né? E, Carol, você falou sobre os sonhos nessa época de pandemia, né? Como é que estão os sonhos? Inclusive tem um projeto da minha grande amiga Sandra, do Círculo de Arte de Eranos, que ela está fazendo um sonhário, né? Ela está pedindo que as pessoas mandem os sonhos da quarentena, porque depois ela está fazendo um tipo de estudo comparado. Tá? Dá uma olhadinha ou me pergunta no privado depois que eu te mando as diretrizes aí. Mas de qualquer forma, é claro, né? É muito importante porque a Carol ela traz o seguinte elemento por trás do que ela disse, tá assim, olha, o inconsciente está sempre participando. Sim, estamos numa quarentena. É claro que os sonhos, né? É claro que o inconsciente vai trazer para a gente uma resposta imediata. Ele reage como nós reagimos, né? Como nós egos reagimos diante do mundo. O mundo me fere, eu grito ai, ai que dor, né?
eu tiro aquilo de mim. Então, se algo acontece no inconsciente, ele também reage. Então, um isolamento de uma hora para outra, uma mudança na minha rotina de uma hora para outra, né? O inconsciente vai reagir e isso vai, como é que ele vai? Ele vai expressar essa reação através dos símbolos. E os símbolos aparecem, né? Assim, a forma que a gente mais tem acesso, eu diria, são os sonhos, né? Os sonhos, de novo, né? As manifestações do inconsciente, a gente tem os símbolos, os sonhos, os sintomas, os atos falhos, né? Que eu gosto muito mais de ato acertado do que de ato falho, porque para mim eles estão muito precisos. Eu O que acho mais que a que gente tem? outra dica também, eu acho que é a questão do afeto, daquilo, tudo O aquilo que te afeto. chacoalha de alguma forma, algo ali está te chamando para, né, para ser visto. Isso, assim, a gente vê direto, mas em várias pessoas sempre dizem isso, mas parece que a gente não consegue aplicar quando está vivenciando, né? Alguma coisa me gerou ódio, alguma coisa me gerou raiva, alguma coisa me gerou amor, alguma coisa foi muito... Eu me sinto afetada por isso. Então, Perfeito. se eu me sinto afetada, em vez de olhar e julgar aquilo que está me afetando, é olhar para mim e discutir isso. Isso, para mim, é pelo menos uma forma de ver que tem algum conteúdo inconsciente que eu não estou consciente, porque se eu tivesse, eu não era afetada dessa forma, né? Sim. Sei lá. O afeto, né? O afeto, ele é um sinalizador, exatamente, né? Quanto maior o afeto, maior vai ser, talvez até a inconsciência mesmo sobre aquele assunto, aquele aspecto, né? E que nem adianta a gente supor no momento, porque a gente não vai descobrir. A gente só vai ter uma pista, né? Mas o afeto, exatamente, ele é diretamente proporcional à grandeza do símbolo que está escondido em mim, tá? Que eu não vi. Na E aí eu estou prática, enxergando como isso, sinal. prof. Na Como prática, na isso, por prática. exemplo, quanto mais, de repente, ciúmes eu tenho de uma pessoa, né? Quanto mais eu quero ela para mim, menos eu estou enxergando o que isso significa. Eu não estou conseguindo lidar com esse símbolo, né? Eu ainda não sei o que ele quer dizer. Eu estou muito inconsciente ainda dessa situação, né? E eu vou argumentar para o outro, eu vou dar todos os motivos plausíveis e justificáveis para eu ter ciúmes. Eu vou dizer, mas fez isso, fez aquilo. Tem todo um diálogo, a gente consegue daí trazer tudo isso. Mas, tá bom, você tem. Mas o que é isso em você? Não consegue. Porque não tá, é tão grande que o ego não dá conta ainda, derrama. É Né? Então vai processo. precisar de... É processo, vai precisar maturar isso bastante, repetir bastante, para daí a pessoa conseguir a ir se dando conta. Um exercício eterno, disse a Caroline, e é verdade, é isso mesmo. Né? Ô, Joyce, eu acho interessante também a gente... Uma coisa que eu sinto, assim, é que tem formas da gente dialogar ou se permitir dialogar, né? A imaginação ativa sendo uma delas, mas, tipo assim, até para... Óbvio que se está numa situação de muito desconforto, por favor, busque um profissional. Mas se tem questões que, tipo... Porque tem muitos caminhos para a gente estudar o nosso próprio inconsciente, né? Descobrir, assim, e tirando as camadas de cima da nossa semente, através de exercícios, coisas que a gente pode fazer no dia a dia, leitura mesmo, né? Eu diria, eu acho bem legal a tua fala, é preciosa mesmo, né? Ah, primeiro, o primeiro grande exercício é leve em conta, dê valor ao mundo interno. Se você fizer isso, de alguma forma, as outras técnicas e métodos virão até você, né? A partir do momento que você leva a sério, mas de verdade mesmo, de que o mundo interno está interferindo diretamente no seu modo de viver, e não o contrário, não é o ego que tá mandando e precisa domesticar o inconsciente. Se o ego precisa domesticar o inconsciente, você está indo no caminho errado. Se você quer adquirir controle, você está indo no caminho errado. Né? Não é essa via. Você precisa ir para a via de eu quero me relacionar. É Eros que precisa estar presente no diálogo com o inconsciente. Tá? Quando eu faço esse primeiro movimento, aí os outros poderão vir. Quais outros? Olhar para os meus sonhos, me interrogar, o que será que ele quer dizer para mim? Por que veio essa figura e não outra? Ampliação,
né? O que que eu ligo? Puxa, sonhei com o fulano. O que que o fulano é para mim? Né? Eu sonhei com a casa da minha avó. Puxa, o que que essa avó é para mim? Por que eu estou sonhando com um terreno do meu passado, né? Então, levar em conta os sonhos é um método, né? As coisas repetidas que ficam aparecendo na minha vida, né? As sincronicidades que a gente chama, é um método, né? de entender simbolicamente. A arte, em todos os seus níveis e tipos, é outro método. A leitura, quando ela é lida de forma simbólica, é outro método, né? Não só de uma forma tão cartesiana e que é importante também, tá, gente? É importante a gente ter conhecimento de fato, né? Conceitual, pela via do pensamento, pela via do julgamento. É importante? É importante. Ela só não pode ser dominante, né? E ela nos ajuda também. Então, o conhecimento, ele vai, de uma maneira bem ampla, vai nos ajudar a fazer pontes, né? O que mais? A imaginação ativa e até a imaginação livre é um jeito de a gente fazer contato também. Só o fato de imaginar tanto nos exercícios de relaxamento, meditação, né, entrar em contato com o mundo da imaginação já é um contato com o mundo interno. Né? É claro, é interessante que eu deixe a imaginação tecer seus próprios caminhos. Aí ela se torna uma imaginação livre e ativa. Né? Se eu dialogar com ela, ela vai se tornar ativa. Tá? O eu dialogar é eu ego mesmo, daí. É o ego que tem que dialogar com o inconsciente. Né? A gente fala o tempo todo aqui dizendo que o ego quer ser o centro e que isso é ruim. Pera, né? Vamos colocar uma justa medida aí. O ego é muito importante para a mente. É muito importante. Mas ele não é o mais importante. E isso faz toda a diferença. Ego seria o logos? Tipo assim, a gente consegue fazer esse paralelo ali do... O ego seria o quê? Tipo, Cortou para mim. Tipo, o consciente é masculino, inconsciente feminino? Alguma coisa nesse sentido? Não tem nada a ver. Não, acho que a gente pode... Daí vai ser diferente, né? A gente tem consciências masculinas com inconscientes femininos, a gente tem consciências femininas com inconscientes masculinos. A gente pode dizer assim. Ele sempre vai ser complementar. Isso sim. Ele sempre vai abrigar opostos. Entendi. E se a gente cai demais para o inconsciente, digamos, ai meu Deus, quanta coisa tem aqui, olha só, esse livro me levou para esse símbolo se arrastou para aquele texto e de repente as coisas começam a fazer sentido dentro e fora, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, notar o quanto o que está dentro do inconsciente vai ser projetado fora e tu vai viver aquilo como sendo verdade, né? Aquela coisa de tipo assim, eu não vou lá porque ninguém gosta de mim. E não importa. Tu pode ir lá e todo mundo gostar de ti, mas se você tá com essa realidade interior, é isso que tu vai ver fora, tipo... E o que acontece quando tu cai demais no inconsciente, né? Ou tipo as pessoas que têm um contato que é o oposto, né? Porque eu sinto que a maioria, porque a nossa sociedade foi construída no exterior, né? Mais voltado para a sensação, talvez, né? E o que acontece com as pessoas que já têm um universo interior, tipo, que está no lado oposto, né? Que precisa sair pro externo. Não sei se fez sentido, assim. Tipo, caí no inconsciente, como é que eu saio daqui? Tá, então olha só. Sim, você tá trazendo exatamente a função da complementariedade e da compensação, né? Uma vez que a gente discute o inconsciente, se a gente está muito imerso nele, ele mesmo vai nos dar indicativos que a gente tem que sair. A gente tem que viver outras coisas. Ele vai apontar para coisas do lado de fora, né? Ele vai apontar para onde é que estão as nossas mancadas. E a gente precisa escutar. E escutar, a gente não é simplesmente escutar. É fácil a gente escutar crítica? Tem que saber. É confortável? É fácil? Quantas vezes a gente dá a primeira crítica que a gente recebe, a gente já levanta lá o escudo e diz, não, tu tá errado. Primeira Mas reação eu não nossa... sou assim. Eu não sou machista. Mas não estamos falando de você. Não, eu até tenho amigas mulheres. Tá bom. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Além de escutar, por isso que eu digo, é levar em conta. Levar em conta é conseguir suportar a crítica que vai vir do mundo interior também. Né? Então, quando a pessoa está muito imersa, sim, ela tem que fazer o caminho inverso.
A gente precisa daí puxa, você precisa olhar outras coisas que você não está levando em conta, que é o desenvolvimento humano. Você precisa, de repente, sei lá, tá, você tem um relacionamento? Não, não tem. Mas você quer ter? Ah, quero. Então por que você não tem? Você está dando atenção para isso? Ah, não, não tô, né? Porque estou aqui experienciando inconsciente dentro da minha casa, 24 horas por dia, eu não tô. Então, Isso claro, é vai uma ter coisa todo esse muito movimento. louca, né? Também, tipo, o privilégio de poder se dar um tempo de estudar o seu, né? De saber o que está Isso. acontecendo internamente, me parece quase impossível, né? Dentro daquilo que a gente É porque construiu a gente, enquanto sociedade, né? mas eu acho que isso é romantizar também um pouco, né? O inconsciente ele está o tempo todo presente, né? Então, uma vez que a gente, por exemplo, fazer análise, né? Como se é um recurso possível. Análise é uma vez por semana, uma hora por semana, certo? Ah, é caro, é isso, aquilo, tá? Nem vamos entrar muito nessa questão, mas a gente daí, vai lá, né? Gasta, sei lá, R$ 1.000, R$ 800 em muitas outras coisas, né? Materiais. E é uma questão de o que que você está buscando naquele momento, né? Da tua vida, o que que você... Tá, não é análise o teu caminho, é um caminho iniciático, interior, religioso. Ok, vamos lá, né? Mas seja coerente e faça. Faça algo, né? Ah, a gente está chegando no final, né, assim, da live. A gente tem aí poucos minutos. Então, primeiro eu quero agradecer também imensamente a participação de todos, todo mundo que apareceu. Hoje é o nosso primeiro encontro, então, assim, a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai conseguindo talvez ser um pouquinho mais dirigido com o tempo, mas espero que tenha conseguido transmitir um pouquinho do que é inconsciente, né? Um pouquinho dessa perspectiva. A minha ideia não é trazer uma clareza conceitual como se fosse um rótulo assim para a gente ler. A minha ideia é que a gente consiga juntos dialogar um pouco e sair com isso fermentando dentro da gente, tá? Sobre dicas de leitura que me foi pedido, eu vou mostrar alguma coisa aqui. Peraí. Eu gosto muito desse livro aqui, que é do Moronstein, aparece espelhado, né? Do Moronstein, que é Jung, o Mapa da Alma. É muito criticado aí por alguns colegas, porque ele dá uma falsa impressão de ser muito categorizado, muito, mas não é. Você consegue ler esse livro em camadas, na minha opinião, tá? Obrigado, Rafa. E do próprio Jung, a gente tem o eu inconsciente, e Psicologia do Inconsciente, que são duas obras muito gostosas. É aquele tipo de livro que você tem que ler assim 1 milhão de vezes, né? Porque ele sempre é muito, muito profundo, tá? Tem daí os livros introdutórios, de uma maneira geral, que são bem legais, né, também. E aí A Busca do Símbolo, do Whitman, que é um bom livro também, tá? Esse aqui, né? Vai trazer alguns conceitos fundamentais, também vou falar do inconsciente, certo? Precisa desses livros inicialmente, eu diria, para depois você poder se aventurar em livros mais dinâmicos e que vão falar de uma maneira mais ampla do símbolo e do inconsciente. Por quê? Porque se você for partir direto para os outros livros, você vai ter a sensação que você está entendendo, mas você não está correlacionando, às vezes, um conceito que é mais amplo, você está lendo de uma forma talvez assim meio superficial. Então precisa saber os conceitos fundamentais primeiro, tá bom? Uma Gente, coisa, prof, símbolo, eu acho assim que é bom também as pessoas pesquisarem os símbolos que se repetem no sentido de ir ali mesmo pesquisar o que fica chamando a atenção, entendeu? Alguma coisa que fica enquanto imagem mesmo, né? Tipo, da pessoa não só buscar o conceito, mas buscar na literatura, na música, na mitologia, em artistas, coisas que dialoguem com essa imagem, que também, para mim, é sempre um é isso caminho mesmo. maravilhoso para o autoconhecimento, assim, sabe? Não ignorar esses símbolos, ou tentar entender o conceito do que é a importância do símbolo, pesquisa também o símbolo, né? Gente, 10 segundos para Ai, fechar a live, tá? será que ele acaba sozinho Gente, ou vai beijo, acabar obrigado, assim Jana, também? também.
Obrigado, Beijo, beijo. prof, por me